A procrastinação é um comportamento que tem limitado muito as pessoas. E ultimamente nós temos visto muitas pessoas se autoavaliando e muitas vezes até se justificando na sua falta de posicionamento, na sua falta de produtividade. Há diagnósticos onde um dos sintomas dos diagnósticos, no caso, é a própria procrastinação. Talvez eu tenha TDAH. Talvez eu tenha TEA. Talvez eu tenha a distrabilidade do bipolar. Então, muitas são as justificativas para que a gente possa não se sentir tão culpado dentro desse processo que existe na nossa vida, que é tão limitador, chamado procrastinação. E nesse vídeo de hoje eu quero te dar duas formas, duas verdades que vai te ajudar a repensar melhor sobre essa questão da procrastinação. Uma das coisas, como eu já falei aqui, é a questão do diagnóstico. Vamos supor que você realmente tenha um TDAH, tenha algum diagnóstico que leva você a procrastinar. Então você vai ao médico, você é passado medicação para você, você até melhora um pouco, mas mesmo assim você vai precisar se desenvolver. Mesmo assim você vai precisar de alguma forma tentar fazer aquilo que precisa ser feito. O médico não vai estar do lado da sua cama quando o despertador tocar para te tirar da cama, para colocar o chinelo no seu pé, para te vestir e te fazer aquilo que precisa ser feito. E nem a medicação fará todas essas questões. Então, o processo de desenvolvimento pessoal, ele precisa existir, independente do diagnóstico. É óbvio que quando você toma medicação e que há algum desequilíbrio, ou distúrbio ali químico, a medicação ela vai entrar e ela vai fazer uma grande diferença, mas ela não vai te salvar. Ela vai ter ali um limite de atuação e todo o restante é você que vai precisar fazer. Então, considerando isso, mesmo com a sua medicação, você não pode ficar limitado a isso. Você não vai ficar dependendo sempre de uma muleta, dependendo sempre de uma medicação, até porque você não vai tomar ela o tempo inteiro. Você vai precisar tomar em algumas doses receitadas pelo médico. E nas outras, você realmente vai precisar fazer aquilo que precisa ser feito. Então essa é uma realidade que nós precisamos encarar, que nós precisamos levar em conta na nossa vida, na nossa saúde mental, essa responsabilidade, ao invés de estar colocando essa responsabilidade na mão de um médico, na mão de um profissional ou até mesmo na mão de uma medicação, esperando que eles façam tudo. A outra verdade é que a nossa mente, ela sempre trabalha com coisas muito grandiosas. Então a nossa mente, ela sempre olha para a nossa rotina, olha para os nossos sonhos, para as nossas metas com algo assim, às vezes inatingível, ou a gente pensa em coisas grandes e aí a gente não consegue colocar em prática pequenas tarefas que dariam bons resultados na nossa vida. E aí a gente acaba não tornando isso tangível para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, se ele não tiver muito claro para ele aquilo que ele precisa fazer, aonde ele deve ir, ele não vai te levar. Então, ou você precisa dar uma motivação para ele no sentido de uma imagem, no sentido de uma estratégia tangível, uma tarefa tangível, uma tarefa realizável para ele poder executar. Então nós precisamos educar o nosso cérebro a isso. Ele nos ajuda em muitas coisas, mas muitas dele precisam da nossa, eu não diria nem da nossa motivação, eu diria do nosso direcionamento. Nós precisamos mostrar para ele para onde ele vai e reforçar isso todos os dias. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a esquecer. Infelizmente ele tende a esquecer. Então, se você acordou motivado, por exemplo, na segunda-feira por causa de uma ideia, de um projeto ou de algo que está muito claro na sua mente, se você não escrever e se você não tornar aquilo ali uma meta com passo a passo e estratégias para chegar lá, é possível que na quinta-feira e na sexta-feira o seu cérebro já tenha esquecido. E aí é então onde vai entrar a grande sabotagem, ou seja, a procrastinação.
Sinceramente, eu gostaria de chegar aqui e dar uma fórmula para você e dizer assim, olha, você vai dormir, você vai tomar esse comprimido com essa água a hora tal e amanhã você vai acordar fazendo tudo. Mas isso não acontece. Até nos maiores e melhores atletas, eles também precisam vencer aquilo que nem a suplementação e nem o treino deles dão, que é o sentido de vida, que é o porquê e o para que eles estão vivos naquele dia. E isso precisa ser muito claro para o seu cérebro, precisa ser muito claro para a sua visão, para aquilo que você está enxergando naquele dia. E é algo que você precisa fazer para que você realmente saia desse processo de procrastinação. Então não se cobre tanto, faça e monte estratégias. Esse é um vídeo mais de conscientização para que você possa, no caso, colocar em prática. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 21, no versículo 17, que quem ama os prazeres empobrecerá. Então, tudo aquilo que nos dá prazer imediato vai empobrecer a nossa vida espiritual, empobrecer a nossa vida de saúde mental, empobrecer os nossos relacionamentos, empobrecer as nossas finanças, empobrecer a nossa intimidade com Deus. Toda a nossa vida vai ser impactada porque ela vai sofrer por falta do nosso investimento. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloque aqui os seus comentários, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.